Bem-vindos ao canal Karatê do Matheus. Obrigado a todos que têm acompanhado o conteúdo, curtido e hypado os vídeos. Na descrição do vídeo consta o link de venda do meu e-book O Karatê Além da Luta e o link do meu site de camiseta. Obrigado a todos que compraram para me ajudar. Agora vamos para o conteúdo de hoje. Antes do Karatê ser conhecido pelo mundo, ele era uma arte secreta praticada na pequena ilha de Okinawa. Não era um esporte, não era para troféus ou para se exibir. Era um método de autodefesa, uma forma do povo de Okinawa proteger a si e suas famílias. Essa arte era chamada de te, que significa simplesmente mão. Ela foi desenvolvida ao longo de séculos, influenciada por métodos de luta locais e artes marciais chinesas trazidas por comerciantes e diplomatas. A prática era frequentemente feita em segredo, altas horas da noite, em jardins ou praias, longe dos olhos das autoridades governantes. O conhecimento era transmitido de mestre para aluno escolhido, uma tradição preciosa e guardada. A ilha de Okinawa era um cruzamento cultural único. Situada entre o Japão e a China, absorveu influências de ambos os poderosos vizinhos, mantendo sua própria identidade distinta. Essa troca cultural foi refletida em suas artes marciais. Mestres de diferentes aldeias desenvolveram suas próprias variações de te, baseadas em suas próprias experiências, atributos físicos e nos sistemas chineses específicos aos quais foram expostos. A arte não era padronizada. Em vez disso, era uma coleção viva e pulsante de técnicas e princípios adaptados para a sobrevivência. O foco era a praticidade. Cada movimento tinha um propósito. Cada técnica era projetada para ser eficaz em um confronto real. Neste ambiente, duas principais correntes de te se destacaram. Essas tradições eram centradas nas principais cidades de Shuri e Naha. Shuri era a antiga capital real, e seu estilo de luta, conhecido como Shuri-te, era caracterizado por movimentos rápidos, lineares e explosivos. Era o favorito da aristocracia e dos guardas do rei. Em contraste, Naha era uma agitada cidade portuária, e seu estilo, Naha-ti, era conhecido por suas bases fortes e estáveis, blocos circulares poderosos e ênfase em técnicas de respiração. Este estilo estava mais enraizado nas tradições das artes marciais do sul da China, focando em combate de curta distância e agarre. Estes eram mais do que apenas sistemas de luta. Eram modos de vida. A prática do te estava profundamente conectada à disciplina pessoal, fortitude mental e um forte código moral. Um mestre não ensinaria apenas a um aluno como socar ou chutar. Eles ensinariam como ser uma pessoa melhor. Ensinavam humildade, respeito pelos outros e a importância de evitar conflitos sempre que possível. O objetivo final não era vencer lutas, mas aperfeiçoar o próprio caráter. Este era o mundo em que um jovem chamado Kenwa Mabuni nasceu. Um mundo onde a arte secreta do te era uma parte preciosa da alma de Okinawa. Kenwa Mabuni nasceu em Shuri, Okinawa, em 1889. Desde jovem, ele não era conhecido por sua força física. Ele era frequentemente descrito como uma criança frágil e um tanto adoentada. Isso preocupava sua família, que se inquietava com seu bem-estar. Foi essa fraqueza percebida que acendeu um fogo dentro dele. Mabuni não queria ser visto como fraco. Ele queria se tornar forte, não para intimidar os outros, mas para construir seu corpo e seu espírito. Ele ouvia histórias dos grandes mestres de Ti e dos feitos incríveis que eles podiam realizar. Ele se determinou a aprender essa arte, acreditando que ela guardava a chave para transformar-se e encontrar um caminho de força pessoal. Sua jornada começou por volta dos 13 anos. Através de um amigo da família, ele foi apresentado ao mestre mais famoso de Shuri na época, Anko Itosu. Mestre Itosu era uma figura lendária, conhecido por seu poderoso estilo Shuri-te.
e por seu trabalho na introdução do karatê no sistema escolar público de Okinawa. Para Mabuni, ser aceito como aluno por Itosu foi uma honra que mudou sua vida. Ele se entregou ao treinamento com uma dedicação incrível. Nunca perdia uma sessão. Ele praticava todos os dias, repetindo os movimentos e katas que lhe eram ensinados até que se tornassem parte dele. Era um aluno quieto e observador, absorvendo cada detalhe que seu mestre compartilhava. A dedicação de Mabuni era extraordinária. Ele não buscava atalhos ou respostas fáceis. Ele entendia que a verdadeira maestria exigia paciência e esforço implacável. Ele praticaria um único kata por anos, buscando compreender cada nuance e aplicação. Seu desejo não era apenas aprender os movimentos, mas preservá-los exatamente como seu mestre o ensinara. Ele via os katas como documentos históricos, uma biblioteca física contendo a sabedoria e o conhecimento de combate de gerações de mestres. Ele sentia um profundo senso de responsabilidade em proteger esse legado de ser alterado ou esquecido à medida que o mundo começava a se modernizar. Esse compromisso com a preservação tornou-se uma característica marcante de sua vida. Enquanto outros alunos poderiam focar apenas no aspecto da luta, Mabuni desenvolveu uma mente de estudioso. Ele documentava meticulosamente cada kata que aprendia, anotando a sequência de movimentos e os princípios por trás deles. Ele temia que, à medida que os velhos mestres falecessem, seu conhecimento único desapareceria para sempre. Isso não era apenas um hobby para ele, era uma missão sagrada. Ele queria criar um registro completo e fiel do Te de Okinawa, garantindo que a arte que havia transformado sua própria vida estaria disponível para todas as futuras gerações. Após muitos anos de estudo dedicado sob Anko Itosu, Kenwa Mabuni havia se tornado um especialista no estilo Shuri-te. Ele havia dominado suas técnicas rápidas e lineares e seu trabalho de pés ágil. Mas a sede de conhecimento de Mabuni ainda não estava satisfeita. Seu amigo, o famoso mestre de karatê Chojun Miyagi, que mais tarde fundaria o estilo Goju-ryu, apresentou-o a outra figura lendária, Kanryo Higaonna de Naha. Higaonna era a maior autoridade no estilo Naha-te, um sistema que era vastamente diferente do que Mabuni havia aprendido. Aceitar essa introdução foi uma marca da humildade de Mabuni e de seu desejo incessante de compreender o quadro completo do karatê de Okinawa. Treinar sob o mestre Higaonna foi uma experiência completamente nova. Enquanto o Shuri-te de Itosu enfatizava velocidade e distância, o Naha-te de Higaonna era todo sobre poder, estabilidade e combate de curta distância. Mabuni teve que aprender novas formas de se mover e respirar. Ele praticava bases fortes e enraizadas, como Sanchin-dachi, e se concentrava em blocos circulares e poderosos. O treinamento enfatizava fortemente o condicionamento muscular e a sincronização da respiração com cada movimento para gerar imensa potência a partir do centro do corpo. Este era o aspecto duro do karatê, complementando a natureza suave e veloz do Shuri-te, que ele já conhecia tão bem. Kenwa Mabuni tornou-se um dos poucos indivíduos a estudar profundamente sob a tutela dessas duas figuras monumentais. Ele passou anos dominando o currículo distinto de cada mestre. De Itosu, ele aprendeu os katas da linhagem Shuri-te, como a série Pinan, Naifanshi e Kusanku. Essas formas o ensinaram a se mover rapidamente, a atacar e recuar em linhas retas, e a usar a agilidade para superar um oponente. De Higaonna, ele aprendeu os katas Naha-te, incluindo Sanchin, Seisan e Suparinpei, que o ensinaram sobre enraizamento, tensão, respiração dinâmica e técnicas devastadoras de curta distância. Ele não via esses dois estilos como forças opostas. Em vez disso, Mabuni os via como duas metades de um todo. Ele reconheceu a genialidade em ambos os sistemas
e entendeu que um artista marcial completo deveria ser proficiente tanto em combate de longo alcance quanto de curta distância, em movimentos lineares e circulares, em técnicas duras e suaves. Sua posição única como aluno de Itosu e Higaonna lhe deu uma perspectiva ampla e sem precedentes sobre a arte do Te. Ele não estava apenas aprendendo dois estilos, ele estava absorvendo a filosofia de combate completa dos dois maiores mestres vivos de Okinawa, tornando-se uma ponte viva entre as mais importantes tradições marciais da ilha. Tendo herdado o conhecimento completo de Shurichi e Nahate, Ken Wamabuni se viu diante de uma oportunidade única. Ele não estava interessado em simplesmente ensinar um estilo ou outro. Acreditava que a verdadeira essência do karatê residia na síntese desses princípios. Ele vislumbrou um novo sistema, um que combinaria formalmente os ensinamentos de seus dois grandes mestres. Esta era uma ideia revolucionária na época. A maioria dos mestres eram puristas, dedicados exclusivamente à sua própria linhagem. Mabuni, no entanto, via o valor na diversidade e na integração. Ele queria criar um estilo que fosse abrangente, versátil e, o mais importante, fiel ao espírito de ambos os seus professores. Na década de 30, após se mudar para Osaka, no Japão continental, para difundir a arte do karatê, Mabuni estabeleceu formalmente seu próprio estilo. Ele precisava de um nome que honrasse seu legado. Ele escolheu Shito-ryu. Este nome não foi escolhido ao acaso. É uma bela homenagem aos seus professores. O nome é formado pelos primeiros caracteres, kanji, dos nomes de seus dois mestres. Shi vem da leitura alternativa do caractere para Ito, de Itosu. To vem da leitura alternativa do caractere para Higa, de Higaonna. Ryu significa simplesmente estilo ou escola. Assim, Shito-ryu é o estilo de Itosu e Higaonna, um nome que para sempre incorpora respeito e gratidão em sua própria fundação. A filosofia do Shito-ryu é baseada em 5 princípios-chave que Mabuni estabeleceu. São eles: rapidez e agilidade, como a água; tranquilidade e equilíbrio, como uma floresta calma; expansão e contração, como uma flor desabrochando e se fechando; poder e tensão, como a terra; e suavidade e flexibilidade, como a árvore de salgueiro. Esses princípios refletem a mistura de Shurichi e Nahate. A rapidez vem dos ensinamentos de Itosu, enquanto o poder e a tensão são derivados de Higaonna. Essa abordagem holística significa que um praticante de Shito-ryu aprende a ser adaptável, capaz de lutar em qualquer distância e responder a qualquer situação com a ferramenta apropriada. Portanto, Shito-ryu não é simplesmente uma mistura de técnicas. É um sistema coerente onde os princípios de ambos os estilos parentais são entrelaçados. Um aluno aprende os ataques rápidos e lineares e o trabalho de pés evasivo do Shurite, mas também as bases fortes e enraizadas e os poderosos bloqueios circulares do Nahate. Isso cria um artista marcial completo que não é limitado por uma única abordagem estratégica. A genialidade de Mabuni estava em sua capacidade de ver a harmonia subjacente entre dois sistemas aparentemente diferentes e organizá-los em um currículo lógico e eficaz que preservava a integridade de tudo o que ele havia aprendido. No karatê Shito-ryu, os katas são tudo. Eles são o coração e a alma do estilo, a biblioteca onde todo o conhecimento é armazenado. Ken Wamabuni acreditava que os katas eram a ferramenta mais importante para transmitir a verdadeira essência do karatê de uma geração para a outra. Para ele, um kata não era apenas uma dança ou uma sequência de movimentos a ser memorizada para um exame de faixa. Era uma luta completa contra múltiplos oponentes imaginários, contendo uma vasta enciclopédia de técnicas de bloqueio, golpes, agarres e projeções. Ele dedicou sua vida a coletar e preservar essas formas, e como resultado, o Shito-ryu possui o maior número de katas de qualquer estilo de karatê principal. O grande volume de katas no Shito-ryu
é um resultado direto da missão de Mabuni. Ao estudar com tantos mestres diferentes, incluindo não apenas Itosu e Higaonna, mas outros como Seisho Aragaki e Tawada Shinboku, ele acumulou uma coleção de mais de 60 formas. Isso inclui os principais katas de ambos os sistemas Shuri-te e Naha-te. Por exemplo, os alunos aprendem katas como Basai-dai e Kusanku, que são representativos da tradição Shuri-te, enfatizando movimentos dinâmicos de longo alcance. Eles também aprendem katas Naha-te, como Seiyenshin e Sanshin, que se concentram na força, controle da respiração e táticas de combate de curta distância. Cada kata tem seu próprio caráter único e ensina diferentes lições. Por exemplo, a série Pinan, ou Heian, desenvolvida pelo mestre Itosu, serve como base para iniciantes, ensinando bases, bloqueios e socos básicos de forma estruturada. Katas mais avançados, como Nippaipo, contêm técnicas sofisticadas, incluindo chaves de articulação, quedas e golpes em pontos vitais que não são imediatamente óbvios. A prática de Bunkai, ou a análise e aplicação dos movimentos do kata, é central no Shito-ryu. Através do Bunkai, o aluno decifra o código do kata, transformando a performance solo em um sistema prático e eficaz de autodefesa. Em última análise, o valor do kata no Shito-ryu vai além das técnicas físicas. A prática repetitiva e consciente do kata é uma forma de meditação em movimento. Ela cultiva a paciência, pois a maestria pode levar uma vida inteira. Desenvolve foco e concentração, pois a mente deve estar totalmente presente em cada movimento. Ensina respeito pela tradição, pois o aluno se esforça para executar o kata exatamente como foi transmitido. Através da prática incansável dessas formas antigas, o praticante não apenas aprende a se defender, mas também embarca em uma jornada de autodescoberta e aprimoramento do caráter, cumprindo o objetivo final do Karate-do. Após estabelecer seu estilo no Japão, Kenwa Mabuni e seus alunos mais graduados trabalharam incansavelmente para promover o Shito-ryu. A natureza abrangente do estilo e seu profundo respeito pela tradição atraíram muitos. Após a Segunda Guerra Mundial, à medida que o Japão se abria para o mundo, o karatê começou a se espalhar globalmente, e o Shito-ryu fez parte dessa onda. Mestres que treinaram diretamente sob Mabuni ou seus principais discípulos viajaram para diferentes continentes, estabelecendo dojos e compartilhando a arte. Sua jornada para o Brasil é um capítulo significativo nesta história global. O estilo foi introduzido no país por mestres dedicados que carregavam consigo os ensinamentos autênticos e, mais importante, os valores de seu fundador. A chegada do Shito-ryu ao Brasil trouxe uma nova dimensão ao cenário das artes marciais do país. Em uma nação com uma rica história de esportes de combate, a arte okinawana oferecia algo diferente. Não era apenas sobre lutar, era sobre do, o caminho ou a via. Os praticantes brasileiros abraçaram a disciplina, o foco no kata e a filosofia de autoaperfeiçoamento. Os dojos tornaram-se lugares onde pessoas de todas as esferas da vida podiam se unir para treinar seus corpos e mentes. A ênfase do estilo no respeito, humildade e perseverança ressoou profundamente e rapidamente conquistou um público dedicado, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do karatê no Brasil. O que diferencia o Shito-ryu de outros estilos como Shotokan, Goju-ryu ou Wado-ryu é sua síntese única e vasto currículo. Enquanto o Shotokan é conhecido por suas técnicas poderosas de longo alcance e bases profundas, e o Goju-ryu por sua mistura de técnicas duras e suaves com movimentos circulares, o Shito-ryu incorpora elementos de ambos e muito mais. Ele oferece uma caixa de ferramentas maior de técnicas e katas, permitindo que o praticante seja mais adaptável. A ênfase é menos em uma filosofia de combate única e rígida, e mais em ter a ferramenta certa para qualquer situação.
seja ela um chute rápido e linear ou um poderoso bloqueio circular de curta distância. Hoje, enquanto vivemos em um mundo acelerado e muitas vezes estressante, os valores do Shito-ryu são mais relevantes do que nunca. A paciência necessária para dominar um kata nos ensina a perseverar em nossos objetivos de longo prazo. O respeito demonstrado aos nossos professores e parceiros de treino nos lembra da importância da humildade e da comunidade. A jornada de autodescoberta através do treinamento nos ajuda a construir força interior e confiança. O Shito-ryu, como idealizado por Ken Wamabuni, não é apenas um método de autodefesa. É um caminho para se tornar um ser humano mais forte, mais disciplinado e mais equilibrado. É uma essência silenciosa, uma força tranquila que carregamos conosco muito depois de deixarmos o dojo.